Já pensou em fazer uma faculdade livre de ideologia e com ensino de qualidade? Conheça a Católica de Anápolis, com mais de 17 cursos em EAD para que você possa estudar em casa cursos de qualidade e livre de doutrinação. Acesse catolicadeanapolis.edu.br e descubra um mundo novo esperando por você. E a Igreja Católica? Ela foi fundada por Constantino? Porque se a primeira tese afirma que Paulo é excepcional e deverá ter fundado o cristianismo, vimos que não. Agora a outra pergunta é: a Igreja Católica foi fundada por Constantino? Por que se fez essa pergunta? Ora, porque a partir do comecinho do século IV, especialmente a partir do ano 313, a Igreja ganha liberdade de ação no Império Romano. Ao ganhar liberdade de ação no Império Romano, a Igreja tem capacidade, tem possibilidade de fazer suas grandes reuniões conciliares. O primeiro grande concílio é o Concílio de Nicéia, no ano 325, no qual se define a divindade de Jesus. Ou seja, se bate o martelo nesse dogma chamado a divindade do Filho de Deus, não de Jesus, do Filho de Deus, que tem uma pequena nuance aí, tá? Afirmou a divindade do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, evidentemente. Depois o próximo concílio vai ser o concílio de Constantinopla, ano 381, no qual se diz que o Espírito Santo é Deus. Então olha só, o Pai ninguém duvida que é Deus. O Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se duvidou e por isso teve que fazer uma reunião e se definiu que ele é Deus, ano 325, Concílio de Nicéia. A próxima dúvida é sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus? Sim, é Deus. Concílio de Constantinopla, ano 381. A próxima pergunta vai ser: sim, Jesus Cristo é Deus, mas como se une a divindade com a humanidade do Senhor? Quem vai resolver isso é o Concílio de Éfeso, no ano 431, e vai dizer que se une por um mistério admirável chamado união hipostática, mas não vou dar uma aula sobre união hipostática, evidentemente. Só estou falando, recorrendo aqui os séculos, para a gente ver como parece que Constantino dá o pontapé para que surja a Igreja Católica. Porque esses são dogmas católicos. Próxima pergunta. Será que, já que a humanidade de Jesus é mais forte que a sua divindade, será que quando a humanidade se uniu com a divindade não terá consumido a sua humanidade, semelhante a como em Êxodo capítulo 3, o fogo, como se diz lá no... Chama aquele matinho lá que Moisés viu pegando fogo? A sarça, exatamente, né? Então, será que o fogo consumiu a sarça, que seria a humanidade de Jesus, ou não consumiu? Isso vai responder o Concílio de Calcedônia no ano 451 e vai afirmar a perfeição da divindade de Jesus e a perfeição da humanidade de Jesus. Próxima pergunta. Se é tão perfeito, mas está tão unido, será que a sua inteligência não é simplesmente a inteligência de Deus, a vontade de Deus e a ação de Deus? Ou será que a gente tem que colocar uma inteligência, uma vontade e uma ação também na parte humana? Quem vai responder essa pergunta é o terceiro de Constantinopla, no ano 680 e 681, antecedido pelo segundo de Constantinopla, no ano 552. E, finalmente, no ano 787, vai se dizer que pode fazer imagens, pode rezar as imagens. Por quê? Porque Jesus Cristo se fez homem e a sua humanidade é imagem da divindade. Desde que o Filho de Deus se fez homem, se fez matéria, a matéria pode ser elevada até Deus. Esse foi o argumento dos nossos padres para afirmar a autenticidade e a veracidade das imagens que os cristãos já vinham fazendo desde o primeiro século, 787. Pois bem, então parece que Constantino deu o pontapé inicial, porque ele favoreceu o Concílio de Nicéia no ano 325. Essa é a questão.
Bom, além do mais, os autores desta tese aceitam que o cristianismo tenha sido fundado por Jesus. O que eles não aceitam é que o cristianismo fundado por Jesus seja a Igreja Católica. Esse é um tema típico de apologética protestante. Apologética contra o protestantismo. Por quê? Eu posso até aceitar, Jesus Cristo fundou o cristianismo, daí protestantes e católicos estão de acordo, mas afirmar que o cristianismo fundado por Jesus é a Igreja Católica, isso daí já é um desafio. E já é uma pergunta polêmica, e já é uma questão polêmica, né? Bom, então, Adolf von Harnack, protestante alemão, pensou o seguinte, ele disse assim, olha, na verdade, o cristianismo puro e santo é aquele que afirma só duas coisas. Deus é nosso Pai e nós somos irmãos. Paternidade universal, fraternidade igualmente universal. Desde Constantino, especialmente desde Constantino, começou-se a dogmatizar. O que é dogma? É uma verdade irreformável. Por exemplo, se eu afirmo, a Eucaristia é o corpo e o sangue de Jesus. Isto é irreformável. O que eu quero dizer com isso? Que nenhum Papa pode mudar isso. A Igreja não pode mudar isso. Jesus Cristo é o nosso Salvador, é um dogma. Nenhum Papa pode mudar isso. A Igreja não pode mudar isso. Tá? Ou sei lá, Maria é mãe de Deus. Isso é um dogma. Nenhum Papa pode mudar isso. A Igreja não pode, é dogma de fé. Maria é a Imaculada Conceição, dogma proclamado em 1854. Nenhum Papa pode mudar isso. A missa é o santo sacrifício do Senhor, dogma no Concílio de Trento, no século XVI. Nenhum Papa pode mudar isso. Então, o que são dogmas? Verdades irreformáveis, né? Isso é muito católico. Evidentemente que isso é muito católico. A Igreja Católica, ela tem umas verdades irreformáveis pelas quais ela está disposta a dar a vida antes do que trair essas verdades que dominam a nossa existência, né? A Igreja foi fundada por Jesus Cristo, dogma de fé. Então tem coisas que a gente não consegue não afirmar. É questão de fé. Nós recebemos do Senhor. Ou, por exemplo, São Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 11. Ele começa lá e fala assim, eu vos transmito aquilo que eu recebi, porque na noite em que o Senhor foi entregue, Ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, e essa é a fórmula que nós utilizamos até hoje na missa. Por quê? Porque Paulo fala assim, porque eu transmiti a vocês aquilo que eu recebi. Está vendo? É tão forte isso na mente de Paulo que ele não se sente autorizado a mudar. E a missa é o sacrifício do Senhor. 1 Coríntios 11, 26 a 28, quando ele fala, está falando da Eucaristia, do corpo e do sangue do Senhor, de repente ele fala assim, e todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Curiosamente não fala da ressurreição nesse momento. A morte. E por isso a missa é verdadeiro e próprio sacrifício. E segundo o Concílio de Trento, quem negar isso aí fica excomungado. Anátema sit, que é como os antigos concílios pronunciavam belamente, né? É assim, verdades irreformáveis. Pois bem, bem-vindos ao catolicismo. O catolicismo tem verdades irreformáveis, né? E tem coisas que são opináveis, né? Sei lá, tem um tempo em que a gente pensa que o Estado deve ser confessional, ok. Tem um tempo que a gente pensa que o Estado é laico, muito bem, problema de vocês, né? Tem gente que pensa que pode ser do PSDB, ok. Tem outros que pensam que pode ser do PSL, muito bem, se vira, né? Esse assunto nós não vamos brigar e não vamos nos matar por causa desse tema, né? Tem gente que está de acordo que o Evo Morales deveria renunciar mesmo. Tem gente que está de acordo que deveria matar. Não vamos discutir esse assunto, né? Enfim, ou que não deveria tirá-lo, ou que deveria tirá-lo, ou que ele deveria renunciar. Essas coisas vocês decidam.
Claro, tem que decidir com uma mente cristã, né? Não pode deixar a fé na hora de pensar essas coisas humanas. Só que sem deixar a fé pensando as coisas humanas, existem várias soluções humanas com a mesma mente de fé. Entendeu? Nas coisas opináveis não existe uma única solução. Podem existir várias soluções e esse cristão está atuando com a mente de fé e aquele também. Só que não pensam igual em coisas opináveis. Exatamente por isso são opináveis, ora. Agora, eu não vou colocar em discussão aqui se Cristo ressuscitou ou não. Isso não é opinável. Ou você crê e você é cristão, ou você não acredita e tchau. Lembra dos Teletubbies? Não dá, né? Tem coisas que não são discutíveis, né? Quer dizer, você pode querer saber mais, você pode querer se aprofundar, mas eu creio, né? Então, isso é catolicismo, né? Então, sei lá, eu não entendo por que a Igreja Católica não deixa as mulheres serem sacerdotes. Tá bom, você pode não entender, mas você tem que aceitar para ser católico, porque o Papa São João Paulo II falou que essa é uma questão fechada e que nenhum Papa pode mexer mais. Então, acabou para o sacerdócio, tá? O sacerdócio estritamente é o episcopado e o presbiterato. O diaconato, existe toda uma discussão se e não é sacerdócio. Diaconato não é sacerdócio. Tá bom, então? Mas eu não entendo. Tá bom, você não entende, mas aceite por fé e depois você vai estudar, vai pesquisar nos livros, vai entender a Escritura, vai entender a nossa longa tradição e vai entender por que João Paulo II disse isso. Bem-vindos ao catolicismo. É assim. Bom, a religião autoritária, né? Dizem por aí. Porque Constantino era autoritário, ele impunha pela força. Está vendo como Constantino deverá ter fundado a Igreja Católica? Dirão alguns, pois não. Essa tese é falsa. Não é verdade que as únicas verdades de fé do cristianismo primitivo seja a paternidade de Deus e a fraternidade universal. Harnack está errado. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus é uma verdade inabalável, 1 Coríntios capítulo 15. A instituição da Eucaristia é uma verdade irreformável, 1 Coríntios capítulo 11. A salvação exclusiva em Jesus é uma verdade irreformável, Atos capítulo 15. E assim outras verdades na Escritura que são irreformáveis. Bem-vindos ao catolicismo dentro da irreformabilidade dessas doutrinas dentro da própria Escritura. Então, Harnack não tem razão de tentar afirmar isso. Mais ainda, há uma continuidade perfeita entre a Igreja do Novo Testamento e a Igreja Católica, de tal maneira que nós afirmamos, com certeza de fé, que a Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Isso está no Concílio Vaticano II, no documento Lumen Gentium, número 8. Ecclesia Christi subsistit in Ecclesia Catholica. A Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Vou continuar provando essa tese. Santo Inácio de Antioquia morreu no ano 108. 108. Portanto, nós estamos há pouquíssimos anos desde a morte do último apóstolo. São João, o último apóstolo a morrer, talvez morreu lá pelo ano 100, 90, 100, não sabemos exatamente a data da morte dele. Mas é o último. E nós sabemos que foi muito velhinho porque São Policarpo foi discípulo de São João. E Santo Irineu foi discípulo de São Policarpo. Bom, isso daqui eu teria que provar historicamente, né? Mas eu não vou ter tempo de falar tudo, né? Então vocês vão ter que acreditar em algumas coisas que eu estou falando sem precisar dar a prova de cada afirmação minha, né? Bom, então, mas é assim. Santo Irineu foi discípulo de São Policarpo foi discípulo de São João. Quem diz isso é Eusébio de Cesareia, na sua História Eclesiástica, que está publicada pela editora Paulus. Quem quiser depois ler essas coisas, pode pegar lá, que é um escrito do século III. Muito interessante, porque lá dá a lista das sucessões dos apóstolos em relação aos bispos que os sucederam posteriormente. Ok, Santo Inácio de Antioquia, olha só, num texto, provavelmente do ano 90, 100, diz assim: onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. É a primeira vez na literatura cristã que nós encontramos a palavra católica, no ano 100, 104. É porque Santo Inácio morre no ano 108, então ele tem que escrever antes dele morrer, né?
Então vamos jogar lá, lógico. Então vamos jogar lá para o ano 100, 104, quando ele escreve aos esmirniotas, o pessoal de Esmirna, né? Então é interessante, é a primeira vez na literatura cristã, vocês sabem que é a primeira vez na literatura cristã que nós encontramos a palavra cristão, está nos Atos dos Apóstolos, né? Quando o cristianismo cresce na igreja de Antioquia, lá está nos Atos dos Apóstolos. Eles são chamados de cristãos, mas a palavra católico, a primeira vez que aparece deve ser lá pelo ano 104, 106, uma vez que o cara que escreve isso é do ano 108, morre no ano 108, tá bom? Que é Santo Inácio de Antioquia. Santo Irineu de Leão, que morreu no ano 202, estamos muito perto dos acontecimentos de Cristo, né? Deixou escrito, eu estou praticamente lendo o texto de Santo Irineu, que a maior e mais antiga igreja é a de Roma. E nos dá uma maior e mais antiga, tá? Porque se for só mais antiga é a de Jerusalém, evidentemente. Mas se unir maior e mais antiga é a de Roma. Tem que unir as duas coisas para ter a veracidade histórica. E nos dá uma lista dos sucessores de Pedro. De tal maneira que Lino seria aquele que governou a igreja após Pedro. Anacleto, depois de Lino. Clemente, depois de Anacleto. E diz que o 12º sucessor de Pedro em Roma se chamava Eleutério, e que esse tal de Eleutério detinha, olha a palavrinha que ele usa, o pontificado. Quer dizer, é o cargo mais alto que existe na Igreja Católica. O pontificado. Claro, isso aqui eu teria que entrar no mundo judaico de novo para entender o que é o sumo pontificado no judaísmo. E como nós estamos vendo pessoas que entendem muito bem o judaísmo, e vocês sabem que a nossa religião cristã tem um paralelismo constante no mundo judaico, né? A nossa liturgia, a nossa maneira de ler a escritura tem muito paralelismo no mundo, quer dizer, tem muita conexão com o mundo judaico. Tanto é assim que a missa católica, na sua primeira parte, é como que expressando a sinagoga, e na segunda parte expressa o templo de Jerusalém. Mas enfim, não vou entrar nessa temática agora não, mas é belíssimo esse tema, maravilhoso. Entender como a sinagoga e o templo estão unidos na missa católica, na própria estrutura da missa católica. Mas enfim, se fosse um curso sobre missa, a gente entraria agora. Finalmente, Irineu nos diz que através da sucessão, estou lendo Irineu contra os hereges, o livro se chama assim, sabe? Contra as heresias, Adversus Hereses. É um livro que vocês podem encontrar publicado pela Paulus, do século III, portanto, né? Segundo, terceiro, porque ele morre no ano 202, então tem que escrever um pouquinho antes de morrer, né? Então pode ser do ano 199, 198, depois de Cristo. E esse texto está publicado para a nossa alegria, né? Então ele diz assim, que através da sucessão, Pedro, Lino, Anacleto, até Leão XIII, né? E aí segue, Pio IX, Leão XIII, Pio X, Bento XV, Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Francisco. 266 sucessores, né? Essa é a linha. E diz Irineu, através da sucessão chegou até nós a tradição apostólica e a pregação da verdade. Através da sucessão apostólica chegou até nós a tradição e a pregação da verdade. Esse texto é muito interessante, no autor tão antigo como Irineu. Sendo assim, pode-se observar um desenvolvimento harmônico no cristianismo. Jesus Cristo deixou a fé e os costumes cristãos de maneira como que embrionária. E como todo embrião, né, ele está destinado a crescer. Quer dizer, claro que Jesus Cristo não deixou todo preparadinho assim o papado, né? Não está escrito lá o papado, mas deixou Pedro à frente deles. De fato, Pedro foi martirizado em Roma. De fato, o Espírito Santo fez a igreja entender que o lugar onde Pedro e Paulo foram martirizados deveria ser a sede do cristianismo.
De fato, já no século I e no século II, os cristãos fazem peregrinação para as tumbas dos apóstolos. De fato, quando se desenterrou aquilo que está na tumba do Vaticano, se encontrou inscrições que dizem assim em grego: aqui está Pedro, do século I, as inscrições. De fato, foi feita a escavação. E tem estudos maravilhosos sobre essa escavação. Porque foi o Papa, acho que foi o Papa Pio XII que autorizou. Abre tudo, faz investigação de tudo. Se não tiver Pedro, não está Pedro, mas eu quero que faça a escavação. Corajoso Papa, e realmente estava lá, né? Uma série de coisas e de inscrições. E claro, hoje em dia com o carbono 14 é fácil datar objetos antigos, né? Então se fez toda essa pesquisa. E é interessante ver como é que a tradição cristã foi levando os cristãos para Roma. E pouco a pouco nós vamos entendendo que todas as igrejas cristãs, inclusive antes de Constantino, se referem a Roma como a que tem a primazia, como a que está em primeiro lugar, como a que tem que decidir as questões. Quando tem brigas na igreja, que sempre teve, né? A gente sempre brigou, tá? No começo, depois, agora, e vamos continuar brigando, né? A gente gosta de brigar, não sei porquê, a gente ama brigar. Então, quando tinha brigas antes de Constantino, também iam a Roma para resolver os problemas. Então, a gente conta essas coisas históricas que diz, puxa vida, Roma realmente sempre teve uma importância. Então, aquilo que está de maneira embrionária no Evangelho está destinado a ter um desenvolvimento. John Henry Newman, que foi canonizado há pouco pelo Papa, é o homem do desenvolvimento dogmático. Você sabe que John Henry Newman, ele era protestante e começou a estudar as antiguidades cristãs do século, especialmente dos séculos 3 e 4. Né? Ele, um grande intelectual, estudou o século 3 e o século 4, montou um grupinho de estudos sobre esse assunto, começou a publicar uns textos chamados tracts, e foi publicando, e cada vez mais ele se aproximava de uma realidade que a igreja protestante não tinha. Ele foi descobrindo isso. Os amigos protestantes dele que começaram a estudar o século III e IV foram passando para a igreja católica. Ele não. Ele foi um dos últimos. Se eu não me engano, até o último. Porque ele era muito protestante, ele dizia, né? Vocês sabem que mesmo sendo muito protestante, aos 15 anos de idade, John Henry Newman fez um voto de celibato. Sendo ele protestante ainda, porque ele só vai passar para a fé católica muito, muito mais tarde, depois dos 30 anos, se eu não me engano. Mas como protestante, ele fez uma espécie de voto de celibato sozinho, individualmente, porque ele sentiu que Deus o chamava para o celibato, coisa que não existia, que não existe no mundo protestante, ou se existe é muito raramente, né? Estou pensando em alguns casos aqui, tá? Que existe algum caso raro no mundo protestante, o celibato. Existe. Eu não vou ficar citando aqui, mas existe. Estou pensando nas freiras luteranas, né? Já citei. Tá? Então, existe uma espécie de celibato, mas no mundo protestante dele, praticamente não. E ele faz isso, depois ele vira católico, ele é ordenado padre, apesar dele ter sido ordenado no mundo protestante, mas ele é ordenado padre, bispo, cardeal, enfim, foi canonizado agora e a gente espera que ele seja um dia doutor da igreja, a glória da igreja da Inglaterra, né? Porque depois de Newman, os católicos que eram tidos como a escória da Inglaterra, de repente, pela intelectualidade de Newman, pelo favor que ele fez à nação, como ele trouxe tantas glórias à Inglaterra, pelo seu trabalho intelectual e pela sua valia pessoal, hoje em dia na Inglaterra é chique ser católico. Sério mesmo. É elegante ser católico. É mais elegante ser católico do que ser anglicano. Isso é Newman, hein? Newman e todo o seu trabalho em torno ao século III, IV, sua valia como homem, como pessoa, como santo, como doutor, como... Newman é um cara fenomenal. Gostem muito de Newman, porque o Newman, ele é muito Newman, sabe? É muito bom, é muito bom. Eu tenho vários escritos dele, gosto de lê-lo, a argumentação dele é profundamente inglesa, vale a pena conhecer o Newman, hein? Fantástico. Então, essa ideia de coisas que estão no estado embrionário, né, que vão se fazendo
É como nós, né? Quando a gente pega uma foto quando você era criança, nem parece você mais. Façam essa experiência. É você, mas não é você, mas é você. Mas nem se parece com você. Então, é mais ou menos isso que nós temos no século I. Nós temos um cristianismo como se fosse uma foto quando a gente era criança. Com o passar do tempo, a gente vai se mostrando, a igreja vai entendendo cada vez mais aquilo que estava de maneira embrionária no século I. Aquilo vai crescendo, a gente vai ficando adolescente, jovem, adulto, a maturidade da fé, até que virá Nosso Senhor na parousia e nos levará para sempre para o céu. Mas até lá ainda tem muita coisa para a gente entender desse patrimônio embrionário que o Senhor nos concedeu na tradição e nas Escrituras. E por isso é possível que a igreja ainda declare algum dogma, né? Até a parousia é possível. Por exemplo, agora nós estamos estudando se Maria é medianeira de todas as coisas ou não. Mas não é dogma ainda, estamos estudando. Já faz 2 séculos que a gente está estudando isso, tá? E não chegou a nenhuma conclusão ainda. Porque, na igreja, porque como diz a brincadeira, né? Ó Roma eterna, dos mártires e dos santos, diz a música, né? Roma é eterna. Roma não tem pressa. A gente estuda as coisas em períodos de 200 anos, né? No Concílio de Trento, por exemplo, quando o Papa São Pio V decidiu suprimir alguns ritos litúrgicos, olha o que ele fez. Eu suprimo todos aqueles ritos novos, isto é, aqueles que não têm 200 anos. Tá? Todos os ritos que tenham mais de 200 anos podem continuar existindo e sendo celebrados. E a Igreja de Roma vai ter esse missal, o chamado Missal de São Pio V, que graças à atividade missionária, o Missal de Roma foi levado para todas as partes do mundo. Mas São Pio V era uma cabeça muito aberta. Eu digo isso para todos os tridentinos da face da terra, tá? São Pio V era muito aberto. Todos os ritos que tenham mais de 200 anos, sejam felizes, são ritos católicos. A missa pode ser celebrada nesses ritos, não tem nenhum problema. Agora, se tiver menos de 200 anos, é um rito muito novo, não vale. Deixa para lá, suprima-se. E ele fez um missal para Roma, 1570, né? Missal de 1570. Fantástico. Quer dizer, a catolicidade se entende num constante desenvolvimento de uma realidade que é um substrato real, que, quer dizer, a substância da criança que eu era continua em mim, quem sou hoje, adulto. Mas eu mudei em alguns aspectos, né?